Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Internet das Coisas. Nessa aula especificamente, a gente vai começar a trabalhar com o ESP8266. Primeiramente, eu gostaria de apresentar algumas vantagens que essa placa de prototipação tem em comparação com o Arduino, que é a placa de prototipação mais utilizada no mercado. A primeira coisa que eu acho assim super relevante é a conexão com a rede, a conexão Wi-Fi. O ESP8266 ele já vem com o chip de Wi-Fi integrado. Então eu não preciso usar um equipamento externo, um chip externo para me fazer essa comunicação. Já o Arduino eu não consigo, eu tenho que usar uma Internet Shield para me conectar à minha rede. Então essa é a primeira vantagem que eu acho crucial do ESP8266 para o Arduino, a questão do Wi-Fi integrado. O segundo ponto é o tamanho do ESP8266. Dependendo do projeto, tem que ficar em pequenos espaços, não muito visível. O ESP8266 é bem menor. Aqui eu tenho uma placa da Node MCU, que é o ESP na versão 12E. Se você já percebe que ele é bem menor que o Arduino. Mas se vocês pegarem outras placas da ESP8266, o exemplo, o ESP8266 na sua versão 2, você vai ver que ele é bem menor até do que o próprio Node MCU. Na verdade, o Node MCU vai dar umas 3 desse chip. Então, o tamanho dele é muito reduzido. Então, é uma segunda vantagem que eu considero aí no trabalhar com o ESP8266. Terceira vantagem, e não menos importante, é o processador. O processador do Arduino trabalha com 8 bits. Já o processador do ESP8266 consegue trabalhar com 32 bits numa taxa aí de 80 MHz, podendo chegar até 160 MHz. Então, o poder de processamento dessa placa é mais potente, é superior ao do Arduino. Então, é outra vantagem aí que eu prefiro o ESP8266. Além disso, o ESP8266 eu posso tanto criar um servidor dentro dele, que a gente vai trabalhar hoje aqui, criando o primeiro exemplo com o servidor, ou posso estar trabalhando nele como cliente também. Apesar que o Arduino também tem, mas no ESP isso é muito mais fácil de estar trabalhando. Outra vantagem, o ESP8266 permite você programar tanto na linguagem normal do Arduino, que é o que a gente vai utilizar na disciplina, quanto na linguagem Lua. A linguagem Lua é uma linguagem criada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é uma linguagem, eu não tenho a prática com ela, mas segundo o pessoal fala, ela é bem mais simples do que o Arduino. Mas assim, eu sugiro sempre trabalhar com a linguagem do Arduino, que você vai achar mais biblioteca e mais fóruns na internet. Então essas são as vantagens primordiais do ESP8266 em comparação com o Arduino. O tamanho, a Wi-Fi, o processador são os três mais importantes. E a outra que você pode estar programando em Lua. Agora a gente vai começar com o nosso primeiro projeto utilizando a ESP8266. Em aulas anteriores, eu apresentei como controlar um módulo relé com o Arduino, onde a gente acionava e desligava uma lâmpada através de um relé. A aula de hoje, especificamente, eu vou mostrar como controlar um módulo relé e a partir desse exemplo vocês podem ter noção de como controla outros dispositivos com o ESP8266. Então, vamos lá. Eu não vou escrever o código igual eu fiz com o Arduino, porque o código acaba sendo um pouco maior. Eu só vou estar explicando o código, pessoal. Vou ir aqui na ideia do Arduino. A primeira coisa que eu queria apresentar para vocês é essa tabela aqui. Isso aqui é super importante porque no Arduino a gente já está acostumado a ver a porta lá, a porta digital 1, 2, 3, 4. No ESP8266, quando vocês pegar a placa, vocês podem identificar lá D1, D0, D5. E essas portas, que ela trabalha com a ideia de JPO, você pode estar localizando através desse mapa qual número você vai utilizar para referenciar. Exemplo, eu quero utilizar a porta D4, eu vou utilizar o número 2 na hora de criar essa variável. Exemplo aqui, ó, se você olhar a lâmpada, está declarado na porta 2. Por que eu estou utilizando o pino D4? Então lá na minha placa vai estar lá D4, não vai estar 2. Então essa tabela aqui ó, vai estar norteando qual o pino que você está utilizando. Isso facilita para vocês. Vamos lá. Para mim estar utilizando o ESP8266, inicialmente eu tenho que instalar ele. Como que eu faço para me instalar o ESP8266 no Arduino? Vocês vêm aqui em ferramenta,
Aqui vocês vão achar aqui, ó, gerenciador de bibliotecas. Um pouquinho que acabou travando aqui. E aqui você pode estar procurando aqui, ó, o ESP8266 e vai aparecer, você pode estar instalando. Não vou fazer isso porque vai acabar demorando um pouco, mas praticamente você vai vir aqui, aqui vai aparecer o local de você pesquisar, após carregar todas as bibliotecas, e você vai estar instalando. Isso não é muito simples de se fazer. Exemplo do Arduino Crowd está aqui, só clicar em instalar, vai ser praticamente idêntico. A única diferença que você vai ter de pesquisar. Até ver que vou conseguir aqui. Acredito que vai demorar um pouco, a minha internet está um pouco lenta. ESP8266. Peço desculpa, a internet fica muito lenta e acaba que fica muito difícil de trabalhar com esses conteúdos que a gente precisa da internet. Mas é praticamente isso. Você vai pesquisar, ele vai aparecer aqui, tá? Aqui, ó, o ESP8266. Aqui existe várias versões. Você vai escolher a biblioteca padrão do ESP8266, só a ESP8266. Posso até olhar aqui. Você pode estar pesquisando aqui, mas não consegui encontrar a correta aqui no momento. Mas praticamente vai aparecer aqui, tá? ESP8266. E vocês vão clicar em instalar. Até aí não tem nenhuma curiosidade. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou trabalhar com vocês aqui é de controlar a LED. Como eu falei para vocês, a ESP já vem com o Wi-Fi integrado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Configurar a minha rede. No ESP, na Node MCU, eu posso tanto usar uma rede que ele cria, ou eu posso utilizar a minha rede normal da minha casa, a minha Wi-Fi, dizemos assim, que é a minha rede local. Aqui nesse exemplo, eu estou utilizando a minha rede local. Então, eu estou configurando as duas variáveis, a variável do nome da rede e a variável da senha. Então, isso aqui para mim conectar a Wi-Fi. Essa terceira linha, ela é para dizer qual a porta que eu estou conectando o meu relé. Nesse exemplo, estou controlando o meu módulo relé através da porta 2, idêntico no Arduino. E aqui, qual porta o meu servidor vai estar rodando? Essa parte ela é mais técnica da área de redes, mas eu dei uma introdução do que é a porta na nossa primeira aula. Então, qualquer dúvida você pode voltar lá. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando a porta 80. Então, hora de eu acessar o navegador, vai estar a porta padrão do HTTP. Porque isso vai gerar uma página web, tá? Para a gente estar acessando. Aqui eu tenho iniciando a minha porta serial, só que agora a frequência já está com um número diferente, né? E aqui eu estou dizendo que a minha lâmpada ela é um pino de saída e estou iniciando com ela desligada. E aqui eu só estou dando 2 prints para quebrar umas linhas, que eu vou mandando conectar a minha rede. Isso aqui é só quando estiver conectando e ficar aparecendo. Estou imprimindo o nome da rede, isso aqui é só para imprimir o nome da rede. E aqui eu estou mandando conectar a minha Wi-Fi. Com quais dados eu estou conectando? Na rede com a senha. Então a gente configurou aqui em cima. Se eu pegasse essa mesma string e colocasse aqui dentro, seria a mesma coisa, a ideia. A vantagem é que aqui eu estou configurando numa variável e isso eu posso trocar com maior facilidade. Após isso, esse loop, que eu estou num loop, eu estou verificando se está conectado. Se tiver diferente de conectado, ou seja, se tiver diferente de conectado, ele vai ficar repetindo esse laço. Até que ele consegue conectar a internet ou ele avisa que não conseguiu de forma alguma. Então ele vai ficar tentando aí, ele vai esperar meio segundo e ficar tentando novamente. Após isso, se conseguiu conectar, ele vai dar imprimir aqui na porta do monitor serial novamente conectado com sucesso e vai criar o meu servidor. Lá em cima a gente criou essa variável serve na porta 80. Se vocês observar, aqui na porta 80. Então ele vai estar iniciando o meu servidor. Então aqui eu estou iniciando o servidor na porta 80. Eu posso trocar lá, tá? E após isso, eu estou imprimindo aqui, né? E aqui eu vou pegar o IP dessa máquina. Eu posso gerar um IP automático no ESP8266. Eu posso tanto definir um IP quando eu iniciar o meu projeto, ou eu posso fazer ele gerar um IP automático e imprimir
esse IP. Aqui nesse caso eu estou pegando o IP automático. Então, após isso que ele pega esse módulo aqui, ó, Wi-Fi.local IP, ele vai pegar o IP que o ESP8266 conectou. Qual o IP que ele está utilizando. Após isso, estou imprimindo ele. Então, eu estou pegando e imprimindo aqui com o System. E com isso eu termino o módulo Setup. Essa é a parte do módulo Setup do ESP8266, a configuração do ESP8266. Dentro do loop, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um cliente, toda vez eu estou fazendo um Wi-Fi cliente, e toda vez que me conectar a esse cliente, ele vai ficar me retornando. Então, se tiver diferente e não tiver conectado, ele vai me retornar e esperar uma conexão. Então, isso aqui é para me esperar a conexão de um cliente. Porque, como eu falei, o ESP8266 você pode conectar através do protocolo HTTP. Após isso, estou imprimindo aqui o novo cliente, ou seja, quando ele achou um cliente aqui, ele saiu, né, dessa condição. Então, ele está pegando um cliente. Então, estou tendo um novo cliente aqui. E ele vai pegar e avaliar o que esse cliente está pedindo. Ele está pedindo aqui a URL e tal. Voltar aqui mais embaixo. Aqui eu estou verificando qual que é a resposta desse cliente. Então, estou pegando qual que é a resposta desse cliente. O que esse cliente está pedindo. Vou ler o que o cliente está solicitando. Então, aqui é o modelo cliente-servidor que a gente está utilizando. Tá? Estou verificando o que o cliente está solicitando e vou armazenar nessa string request. Após isso, eu tenho essa variável value que recebe desligado. Essa variável eu estou utilizando para mim ligar ou desligar a minha lâmpada através da minha rede. Então, se tiver desligado e ele mandar aqui por parâmetro um on via HTML, eu vou mandar ligar essa lâmpada. Se ele mandar um off, ou seja, desligar, eu vou mandar desligar. Então, isso aqui vai vir do meu request. Como eu falei, a solicitação do cliente. Essa variável aqui, ó. Você vai verificar o que está vindo nesse request. Está vindo on ou está vindo off, ou seja, está vindo para ligar ou desligar. Após isso, aqui é só a parte de eu estar criando a interface gráfica para o cliente, tá? Aqui é a página HTML que eu estou gerando. Então, estou gerando uma página HTML, são só a introdução. Isso aqui eu coloquei um estilo no botão para ficar com uma cor de fundo. Então, não vou explicar o código HTML. Isso aqui são HTML simples, acredito que você já tem noção do próprio HTML. E aqui eu estou criando os dois botões. Então, eu estou criando um botão aqui para ligar e um botão para desligar. Após isso, eu estou passando por parâmetros sempre aqui um link. O que? O on que ele está recebendo lá em cima ou o off, ou seja, liga ou desliga. Após isso, eu estou encerrando a minha conexão. Então, aqui eu estou terminando o meu laço de repetição. E o código para controlar um relé é isso. Praticamente a diferença é a página HTML que a gente está criando aqui para o usuário ter a interação com o usuário. Agora eu vou rodar esse exemplo. Eu vou deixar esse código, pessoal, para vocês analisar. Vou deixar no Ava. Vocês podem estar acessando esse código e analisando ele com mais tempo. E quem tiver a placa pode estar testando. Por que eu preferi não utilizar muito na disciplina WESP? Por causa do simulador. Não existe um simulador para o WESP, então fica difícil trabalhar. Desta forma, eu vou agora rodar o software. Então eu vou rodar aqui o Scratch, carregar o Scratch na minha placa, já está conectado. E depois eu vou explicar o circuito, como que eu conectei o circuito na ESP8266 e a gente finaliza mostrando o resultado. Então, compilando, aqui está compilando para a placa, vai demorar um pouquinho e a gente já vai lá então conferir o circuito quando vai carregando. Então, pessoal, o circuito é esse. Aqui eu tenho o meu cabo azul, está ligando na porta. A porta digital aqui eu coloquei a D4, que é o número 2, de acordo com aquela tabela. Está ligado no meu módulo relé. O módulo relé eu já expliquei na aula anterior como funciona, então não vou ficar detalhando as 3 pinos lá. Aqui eu tenho o positivo e o negativo. O positivo está ligado na porta BIN. Vou tentar filmar um pouco mais aqui. Então, o positivo nessa porta, o GND na GND normal. Então, essa é a placa Wi-Fi. Desculpa, a Node MCU. Aqui eu tenho uma diferença com o Arduino para vocês verificarem a diferença. E isso que eu estou utilizando a modelo Node MCU. Se vocês pegarem outra, ela é bem menor ainda. Então agora a gente vai voltar aqui, mostrar aqui para vocês o código.
eu carreguei já o código, já está carregado, percebam que já está carregado. E aqui no meu monitor serial, eu estou imprimindo aqueles dados, inclusive o URL para me conectar. Então, eu vou copiar esse URL aqui, ó, que é o meu IP, nada mais isso do que meu IP, e vou no navegador. Aqui eu estou acessando o navegador. Aqui no navegador eu vou colocar aquela URL. Como é a porta 80 que eu configurei, eu não preciso colocar nada. Se eu configurar em outra porta, eu tenho que colocar 2 pontos, o número da porta. A porta 80 é padrão HTTP. E vou acessar. Aquele HTML gerava esses dois botões. Aqui eu tenho a minha lâmpada normal. Vou tentar filmar aqui. Então, se eu clicar nesse botão aqui, ó, através do meu computador, vou mandar ligar. Olha, ligou a lâmpada e vou desligar. Isso agora pode acessar em qualquer local da minha rede. Somente colocando aquele IP. Lógico, tem que estar conectado o meu Node MCU na rede, né? Então, eu coloco esse IP do Node MCU. Ele vai carregar essa página. E aí eu posso estar ligando ou desligando a minha lâmpada através de uma página web. Então, é isso que eu queria apresentar nessa aula para vocês. Peço desculpa novamente pela forma de gravação aqui pelo celular, mas é a única forma que eu estou achando para filmar diretamente o circuito. A Node MCU não existe mesmo simulador, já procurei em vários locais, então fica muito difícil. Antes de finalizar, apresentar aqui, para você carregar a Node MCU, você precisa de um cabo normal de celular. Vou tentar tirar aqui. Percebe que é um cabo normal. Esse cabo só tem aqueles cabos que trafega dados. Tirando isso, é um cabo normal de celular. Após isso, também que você carregou o Scratch pela primeira vez, você pode tirar isso aqui e colocar direto na tomada. Pegar um carregador e ligar direto na tomada, não tem problema nenhum não. Exemplo aqui, eu tenho isso aqui é um projeto que eu estou desenvolvendo para controlar os ar-condicionado. Então aqui eu estou ligando, desligando o ar-condicionado, TV, tudo através de uma página web. Então é isso aí, pessoal. Queria apresentar para vocês. Bons estudos e até mais a todos.